Pessoal, boa noite. Tudo bem? Vamos então para nossa 12ª live. Que maravilha vocês aqui comigo hoje. Mais uma vez, falando sobre o assunto que eu adoro falar, sobre gestão de mudança. A gente fez uma enquete durante a semana passada perguntando sobre quais eram os assuntos que as pessoas tinham mais interesse. Colocamos 3 assuntos. E desses 3 assuntos, então, com 52, 53%, se não salvo engano, o tema gestão da mudança ganhou. É um tema que nós já falamos outras oportunidades aqui, já teve uma live chamada Gestão da Mudança aplicada ao Lean, em que a gente deu um mergulho um pouco mais no conceito dos projetos de produção enxuta, dos projetos mais com foco mais hard. Falamos lá da importância de, dentro de um projeto, olhar os aspectos de método, olhar os aspectos também humanos e falamos um pouco de alguns resultados que nós geramos. Quem tem interesse sobre o tema, dá uma pesquisada lá no YouTube ou no LinkedIn. Eu acho que no YouTube fica até mais fácil. Pela playlist lives, vocês encontram lá rapidamente esse conteúdo. Então, eu busquei pensar em trazer um conteúdo diferente dos que eu já trouxe antes. Óbvio que eles conversam e trazer um pouquinho para vocês de da abordagem geral, falar um pouco, talvez, do olhar hoje de trás para frente, né? Eu tenho falado muito do processo de descongelamento, muito sobre a importância de construir um senso de urgência, de criar coalizão e construir grandes visões. E hoje eu vou trazer um tema aí de trás para frente. Na verdade, eu quero começar trazendo para vocês os principais erros, na minha visão, que as áreas de melhoria contínua, os escritórios de melhoria contínua cometem dentro das suas empresas. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Eu estou com um delay hoje maior, tá? Então, eu vou acompanhando o chat aí, mas o delay hoje está maior do que o normal. Está maior que o normal. Muito bem, gente. Antes de começar, eu queria contar uma história falar sobre o meu dia de hoje. Hoje o dia foi bastante intenso e tive 3 ou 4 reuniões. Estava agora numa reunião, agora há pouco, ansioso pelo horário de término, porque tinha que estar já com vocês. Então, o dia de hoje começou bastante cedo e foi um dia bastante produtivo. E dentro do meu dia de hoje, dos temas que a gente mais falou foi numa organização que nós estamos fazendo um trabalho e eles estão com várias unidades fazendo o mesmo tipo de trabalho, um trabalho totalmente online. E o interessante é que cada unidade dessas tem, óbvio, suas peculiaridades, né? Tem suas dificuldades locais, tem seus anseios, seus problemas. Algumas cidades têm lockdown, outras cidades estão em distanciamento, alguns com redução de jornada de trabalho e assim por diante. Mas o fato é que, diante de problemas talvez similares, algumas unidades dessas têm enxergado oportunidades enquanto outras enxergam barreiras, né? E acho que esse é um dos grandes elementos aí que nos faz pensar quando a gente vai pensar em termos de mudança, né? O que a gente deveria fazer, o que a gente poderia fazer para facilitar tudo isso. Então, hoje foi um dia de bastante conversa, especialmente com aquelas unidades que estavam receosas de continuar o processo, que estão vendo muita dificuldade, que estão vendo que não vai ser tão fácil assim, e que de repente não é esse o melhor momento de avançar, né? Enquanto outras voando, né? Encontraram dentro dos princípios do Lean, que é o trabalho que a gente está fazendo com eles lá, dentro dos princípios do Lean, encontraram uma forma de unir as pessoas dentro de um propósito maior, encontraram um propósito dentro do trabalho e estão avançando muito bem. Então é interessante como os diferentes perfis, né, das realidades diferentes e por vezes da cultura faz com que a gente bloqueie, né, e a gente não avance ou que a gente avance muito, né.
E agora eu estava assistindo uma reunião de um cliente, estava apresentando para um outro cliente um trabalho bastante importante que ele conduziu lá há alguns anos já de trabalho, e é muito bacana perceber quando uma organização continua avançando ao longo dos anos, mesmo com dificuldade, mesmo com obstáculos, mas continua, né, numa trajetória, e quando você olha para trás, o tanto de trabalho que foi desenvolvido mostra que também esse processo, que era um dos motivos de eu contar essa breve história, o processo de mudança ele não é rápido, né? Ele é um trabalho que é construído ao longo do tempo. Muito bem, eu quero começar falando então sobre os principais erros, na minha opinião. Boa noite, Walter, tudo bem? Seja bem-vindo. E eu quero começar hoje, então, trazendo para vocês, na minha opinião, os principais erros em termos de projeto que as organizações, na minha opinião, cometem, em especial os escritórios de excelência operacional, os escritórios de melhoria contínua. E obviamente que esses erros vocês podem levar para outros tipos de trabalho, não só para escritórios de melhoria contínua, para a Lean de maneira geral, mas pode levar para outras questões. Mas eu sempre dou esse enfoque porque, afinal de contas, o nosso público aqui, a grande maioria das pessoas que nos acompanham tem esse enfoque da melhoria contínua. Mas o maior erro quando eu peço para ver, geralmente quando a gente chega num cliente, ele tem lá seu plano de trabalho, tem uma estrutura já pensada, tem o cronograma, às vezes uma carta de projeto, né? Às vezes um WBS, às vezes tem um quadro Kanban, né? A maioria dos clientes tem algum trabalho sendo desenvolvido, né? Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo ao Benês também. Maravilha. E a maioria dos clientes, então, tem um trabalho, um projeto, um plano de trabalho sendo pensado. E eu diria que o maior erro nesses planos de trabalho é que eles são pensados em etapas. Eles são pensados em etapas. Então, quando a gente pergunta para um cliente quais são as etapas ou qual é o teu projeto de implementação de uma cultura de melhoria, ou como que você imagina que vai construir essa jornada. E ele vai lá, então, nós temos a fase 1, na fase 1 nós vamos fazer isso, na fase 2, então, nós temos um conjunto de capacitações, na fase 3, nós temos um trabalho piloto, na fase 4, então, nós temos a construção dos nossos métodos, na fase 5, então tem lá as fases, né? Tem lá as fases. E para mim esse é o principal erro. E vocês devem estar se perguntando por que isso, né? Afinal de contas, todo projeto deveria ter fase. E eu diria que a gente deveria ter pensar de trás para frente. Ao invés de pensar em fase, pensar em objetivos e vitórias. Então, a pergunta central não é qual é a fase lógica que a gente deveria pensar. A pergunta central é quais vitórias nós atingiremos no final de cada ciclo, ou no final de cada onda. E qual vitória nós iremos comemorar no final de cada ciclo, né? Por que eu falo muito em vitória? Se a gente for fazer uma analogia simples aqui, eu gosto das analogias, né? Nós já fomos, no Brasil, viciados em vôlei. Né? Hoje ele está um pouquinho mais fraco. Nós já fomos viciados em vôlei. Quando que nós ficamos viciados em vôlei? Teve lá a geração prata, né? Década de 90, se não me falha a memória. Depois teve a geração, década de 80 para 90, geração prata, né? Depois teve a geração de ouro, foi o grande boom do vôlei nacional. E o fato é que a gente sempre jogou vôlei nas escolas, etc., mas nós ficamos viciados em vôlei na época em que nós ganhamos e desbravamos o mundo em Vitória. Ou seja, não era a quantidade de vôlei jogado nas escolas, nas universidades, nas ruas, não era isso que fez com que todos nós nos engajássemos com vôlei. O que fez com que todos nós se engajássemos com vôlei foram as vitórias, né? Por certo, o período que nós mais olhamos Fórmula 1 foi a época do Ayrton Senna. Nós não olhamos tanto
Fórmula 1 na época do Rubinho, e tá um pouco do Massa, talvez um pouquinho mais, mas o fato é que nós olhamos de fato Fórmula 1 quanto nação, enquanto cultura na época que nós vencíamos. Então, o primeiro grande erro, na minha opinião, é pensar em etapas ao invés de pensar em vitórias. Eu vou falar um pouquinho mais sobre vitórias, né? Segundo grande erro, na minha avaliação, é escritórios ou estruturas de escritório de projeto incompatível com a estratégia geral, né? E aí os erros clássicos dentro desse erro que é ter escritórios de melhoria incompatível, né? Muitas vezes as organizações decidem colocar uma estrutura talvez mais disponível, uma estrutura que está, digamos assim, menos atarefada para conduzir o escritório de melhoria, para conduzir melhoria contínua. E deveriam ser pessoas que tivessem a capacidade e a posição de ensinar as demais, né? Que fossem realmente pessoas que ensinassem o tempo inteiro e que tivessem essa condição de transmitir conhecimentos, valores, cultura o tempo inteiro. Então, quando a gente constrói uma estrutura de melhoria contínua que não está nessa altura, nesse nível, acaba que ela se posiciona de uma maneira não estratégica dentro da organização, ela se posiciona de uma maneira, aquele apoio, né, sem protagonismo, e não consegue avançar na condução e no aculturamento da organização, porque simplesmente ela não tem ascensão sobre as vezes áreas. Então, o segundo erro, na minha opinião, o erro de estruturas organizacionais dos escritórios não compatíveis com os demais. Tá? E o terceiro, mais difícil de identificar, mas bastante presente, é que não existe na maioria das organizações um projeto olhando a questão das pessoas. Então, basicamente, o que se tem são debates falando sobre, nós vamos capacitar, né? Esses dias eu participei de um grupo focal, né, onde foi um grupo focal de um trabalho de mestrado, um trabalho, aliás, muito bom, um trabalho de engenharia de produção muito bom. E nesse grupo focal, nesse trabalho que essa pessoa apresentava, então, ele sim deu atenção para a questão das pessoas, né? E a atenção dele era mais ou menos assim. A primeira fase era envolvimento da gestão. E nós, engenheiros, né? Quem é engenheiro aí que está no grupo, eu reconheço alguns engenheiros que já comentaram. Nós, engenheiros, temos o hábito, né, de colocar lá uma linha envolvimento das pessoas e achar que isso resolve. O fato é que a gente deveria ter um projeto para engajar as pessoas também. Tratar isso de forma metodológica, tratar isso de forma estruturada, e daí os conceitos de mudança podem ajudar demais vocês dentro desse processo. Tá? Eu já falei em outras lives, mas vou repetir aqui os conceitos gerais de mudança que estão dentro de cada uma, todas as metodologias basicamente trabalham com esse mindset por trás. São três grandes fases. Né? A primeira grande fase é a fase do descongelamento, onde eu consigo construir um ambiente de tal forma ou aproveitar um ambiente de tal forma que as pessoas acreditem que da forma como está não serve mais e se abram para o novo. Então, elas criam um descongelamento. Né? A partir desse descongelamento, então, vem uma segunda fase, que é a fase da implementação. Então, eu descongelo para conseguir ter energia e foco para construir uma implementação. Então, depois uma segunda grande fase é a implementação e uma terceira grande fase é o congelamento, que é como eu construo, então, esse congelamento, né? Ou como eu congelo as mudanças que eu fiz. Então, de maneira geral, é isso. Eu não vou entrar hoje no método detalhado, porque isso também não cabe dentro aqui de uma live de 1 hora com vocês, mas eu vou trazer temas importantes e, como eu sempre gosto de fazer, trazer alguns elementos que possam trazer insights para vocês aplicarem no outro dia. Eu acho que essa é a minha grande missão em toda live, trazer pelo menos alguma coisa prática que possa ser trazida todo dia. Bom, antes de avançar, eu queria fazer uma distinção aqui, porque quando a gente fala em gestão da mudança, existem várias linhas de pensamento
E por vezes, essas linhas de pensamento fazem com que a gente tenha uma compreensão diferente do que a gente vai falar na frente. Então, existe uma linha de pensamento clássica de gestão da mudança que está associada em como que eu lido com o ambiente de mudança, como que eu faço com que as pessoas passem melhor ou sofram menos, digamos assim, entre aspas, em um processo de mudança, de tal forma que a aceitação delas para o novo fique mais rápida, ou seja, a organização vai fazer uma mudança, ela vai executar uma mudança, seja muitas vezes é uma aquisição, uma fusão, as pessoas fundamentalmente vão sofrer isso, né, porque era algo que elas não gostariam, e a equipe de gestão da mudança, o projeto de gestão da mudança é ajudar com que as pessoas lidem com esse momento, né, com as suas angústias, com as suas frustrações e se comprometam mais rapidamente com essa mudança, que de uma certa forma não é algo que eles queiram. Dentro desse conceito, o grande objetivo, então, de um processo de gerir mudanças é garantir o ambiente, garantir o clima e garantir que as pessoas não vão ter um nível de estresse mais elevado. O que eu estou trazendo aqui é algo diferente, tá? Existe essa outra leitura da gestão da mudança, que é uma leitura mais de liderança, né? Que ao invés de evitar com que as pessoas tenham problemas, é ao contrário, é avançar rapidamente e talvez elas nem percebam frustrações porque elas vão se engajar com uma visão inspiradora. Então tem a ver mais com gerar inspiração, com gerar movimentos, com gerar mais lideranças, com gerar mais pessoas participando, com gerar mais projetos, com gerar mais resultado, com gerar um movimento cada vez mais rápido. Então é desse contexto que eu entendo gestão da liderança dentro dessa escola que eu estudo, que tem mais a ver com o processo de liderar mudança mais do que gerir talvez aí as questões emocionais individuais de cada um. Então nesse olhar que a gente vai. Quando a gente pensa então num escritório de melhoria contínua, e se nós fôssemos olhar uma organização do zero, né, uma organização que não tem nada e está começando agora, qual que é o processo mais lógico de se pensar? Ela inicia um movimento dentro de uma pequena área, ou de um pequeno processo, ou de um pequeno fluxo, ou de um grupo de áreas, né? Esse primeiro movimento ele gera então um conjunto de vitórias com que fortalece que ele vá se estendendo para um segundo nível, um conjunto de áreas ou de processos ou de linhas de trabalho, que uma vez fortalecido ele vai para um terceiro, que uma vez fortalecido ele vai para um quarto, assim como ondas vai-se então fazendo uma transformação cultural. Então é mais ou menos essa a ideia que todo mundo tem de um processo de construção e é mais ou menos por aí. Então o processo de mudança tem a ver com gerar cada vez mais projetos, cada vez mais pessoas, cada vez mais ações, né? Nós deveríamos pensar nesse contexto como realmente ondas, né? Então nós temos lá a onda 1, que são ciclos, né? No passado nós pensávamos em ondas anuais, a gente tem pensado ondas semestrais e cada ciclo então nós deveríamos pensar que vitórias a gente vai ter no final dele. De maneira estratégica geral, eu comentei isso na última live, então quem estava lá na última live vai escutar de novo e talvez relembre alguma coisa, e quem não estava então vai escutar pela primeira vez. Esses ciclos eu divido basicamente em 3 grandes fases, né? Essas 3 grandes ondas, digamos assim. A primeira onda, ou a primeira grande fase de uma processo de cultura de melhoria contínua, ela tem a ver com uma organização que tem pouco conhecimento, tem pouca atitude, tem pouca habilidade, não sabe exatamente como construir. Então, nessa primeira fase, em que está muito imaturo o processo, o escritório de melhoria contínua, ou a pessoa que está liderando, muitas vezes é uma pessoa que começa isso sozinha, com o aval da direção da empresa, ou às vezes é a própria direção da empresa que começa isso, com algum suporte de consultoria. O papel dela é ajudar a gerar resultado, a gerar os primeiros pilotos e gerar
os resultados no primeiro piloto. Uma vez vencido isso e tendo vitória, nós então vamos para a segunda grande fase, que eu chamo que talvez é a fase mais longa desse processo de cultura, é quando eu começo a construir capacidades e competências nas pessoas, ou seja, elas começam a ter conhecimento, começam a ter habilidade, e a área e o escritório de melhoria passa a atuar como um apoio. Então, ele passa a, basicamente, apoiar tecnicamente, ele apoia agora, em vez de apoiar a operação direta, ele começa a trabalhar como par dos gestores da organização, e a cobrança, basicamente, acontece tanto para o escritório de melhoria quanto para as áreas fins. E esse momento é um momento que costuma durar bastante tempo, porque é o momento onde basicamente se implementam os métodos de trabalho, né? Até então estava num olhar mais focado em projetos pilotos, e agora sim começa a se ter um olhar mais focado em método, né? A terceira grande fase, que é o que eu estava escutando na reunião anterior a essa live, tem a ver com geração de cultura, né? Tem a ver com o momento, e eu conversava com esse gerente de excelência operacional antes da nossa reunião, ele falava para mim que agora eles estão no momento em que basicamente as unidades, as fábricas que ele apoia já têm conhecimento e trabalham sozinho, né? E agora o papel da melhoria contínua muda completamente. Começa a ser um trabalho mais institucional, como fomentar e como de fato criar cultura. Então, muito importante nessa terceira fase, as habilidades de comunicação, as habilidades de endomarketing, de institucionalização, de revisão de valores organizacionais, de estabelecimento de valores organizacionais que suportem, enfim, a manutenção da cultura, né? Um processo de controle, de assessment cíclico para garantir que aquelas boas práticas estão sendo mantidas. É nessa fase que começa uma necessidade mais estratégica, de fato, da área de melhoria contínua. Até então, ela estava muito focada em método e projeto. Muito bem, estou falando demais aqui, estou vendo que já tem vários comentários lá, bacana. Legal, Rodrigo, a questão do líder coach, bacana, vamos falar sobre isso também, muito bom. Aí o Walter disse assim, dentro de pessoas, queria reforçar que, por vezes, não há um processo contínuo de capacitação. As pessoas vão saindo e quem entra fica num patamar inferior. Esse é um bom ponto, Walter. Vamos falar sobre essa questão, né? E capacitação é importante, mas não é o único processo de desenvolvimento, né? É importante a gente acoplar outros métodos. Você tá certo, sim. Especialmente empresas mais jovens, não sei qual é o setor que você trabalha, mas hoje empresas mais jovens estão com uma rotatividade muito grande e capacitar tem sido um grande desafio, um enorme desafio manter pessoas capacitadas. Muito bom, Fernanda. Muito bom. Na linha do Walter, vamos falar sobre isso. Então, eu queria falar sobre vitórias. Vamos falar sobre vitórias, o que são vitórias. Eu fui gestor de qualidade durante um bom tempo da minha carreira, e o principal indicador que eu era medido, ou que a qualidade era medido, era a taxa de defeitos pela quantidade de produtos vendidos. E o fato era que o nosso produto ele era vendido no varejo, né? Então, acontecia que um produto que eu vendia hoje, ele tinha uma falha, às vezes, 6 meses, 9 meses depois. E a falha, ela tinha um time, né? Um tempo bastante distante, de fato, do indicador, né? Então, eu estava medindo os defeitos que tinham acontecido no mês, a organização via dessa forma, as vendas, então, elas aconteciam descasadas dos problemas daqueles produtos que tinham sido vendidos. Embora nós tivéssemos uma ferramenta estatística que corrigia isso, a gestão da organização, ou a direção corporativa da organização precisava ver daquele formato. E aquele indicador não representava a realidade. E eu ainda assim era reconhecido quando o indicador ficava bom. Então, mais ou menos acontecia assim.
Nós tínhamos um aumento de venda importante e o indicador ficava bom, né? Porque aumentava a venda, o denominador, né, do indicador aumentava, o numerador do indicador ainda não tinha tempo de aumentar, porque os problemas possivelmente aconteceriam alguns meses ou talvez quase um ano depois, e aquele indicador, toda vez que a venda aumentava, ficava bom, e toda vez que a venda caía, ficava ruim, e eu ainda assim era reconhecido por isso. E chegou um ponto que eu comecei a cansar disso e comecei a avisar todo mundo para não me elogiar quando o número estivesse bom e tampouco me criticar quando o número estivesse ruim, porque ele não tinha nenhuma relação com o nosso trabalho, né? E esse é um dos primeiros elementos da vitória. Uma vitória deve estar diretamente relacionada com o esforço realizado. E o que nós notamos muito nas organizações é o aproveitamento de uma vitória. Então, se a vitória é aquilo que reforça que eu estou no caminho certo, e é isso que eu estou trazendo lá desde o início, né? Por que a gente torcia para a seleção brasileira de vôlei? Porque eles eram campeões, então nós acordávamos 3 horas da manhã para ver os jogos no Japão e acompanhar o que estava acontecendo do outro lado do mundo, porque eles estavam vencendo. E a vitória, quando ela está relacionada ao esforço, as pessoas vibram e querem participar. Quando ela não está relacionada ao esforço, as pessoas percebem isso e elas não se engajam com vitórias que não são legítimas, né? Um dos primeiros elementos mais importantes no processo de conquista e de reconhecimento é a vitória estar diretamente relacionada com o esforço empregado. E esse é um ponto importantíssimo e eu estou trazendo aqui que ela deve ser planejada nesse sentido. O que eu estou propondo para vocês de maneira prática é lá no cronograma de projeto, lá no cronograma de trabalho, ao invés de nós colocarmos as etapas, nós colocarmos quais são as vitórias no final de cada etapa. Então, antes de mais nada, a gente deveria ir lá e listar quais são as vitórias que eu gostaria que meu projeto tivesse. São as vitórias que eu vou ajudar. Então, o primeiro elemento de uma vitória, ele tem que ser de fato legítimo. As pessoas precisam perceber que o resultado tem a ver com o esforço, né? Encontrei um amigo meu, um churrasco de final de ano passado, e ele estava muito mais magro. Eu disse assim, pô, parabéns, você emagreceu bastante, né? Ele disse, eu tô doente, né? Então, aquelas bolas fora que todos nós, já aconteceu com todos nós, e o fato é que ele não tinha emagrecido por esforço, ele tinha emagrecido por uma condição de saúde, e muitas vezes isso acontece com os nossos indicadores na empresa, e mesmo assim a gente comemora a vitória. A gente não deveria comemorar vitória que não está relacionada a esforço. Um outro elemento importante para você colocar na lista de vitórias comemoráveis são as vitórias não ambíguas. Uma vitória ambígua ela é tão prejudicial quanto uma vitória não relacionada a esforço de mudança. O ambíguo tem a ver com os efeitos colaterais, né? Como tomar um antibiótico, né? Então a pessoa ficou boa, mas tiveram efeitos colaterais que não são bons, né? O resultado foi positivo, mas a equipe inteira está sofrendo, ou melhorou-se os índices de produtividade, mas piorou os índices de segurança, ou melhorou os índices de qualidade, mas piorou da produtividade, e assim por diante. Os efeitos colaterais eles são tão prejudiciais quanto os problemas de vitórias não relacionados ao esforço. Então, quando nós formos planejar uma vitória, quando vocês forem colocar lá os marcos dentro do projeto de vocês, pensa que as vitórias têm que ter pelo menos esses elementos, né? Ser relacionado ao esforço de maneira legítima e não ter efeito colateral, ou seja, não ter um resultado ambíguo. Terceiro elemento importante para uma vitória comemorada, e daí eu fecho os elementos importantes de vitória, é ela ser visível, né? Uma vitória visível é uma vitória que as pessoas percebem que aconteceu. Não preciso ficar mostrando e com muito PowerPoint, com muita criatividade mostrando o resultado. As pessoas de fato percebem que ela aconteceu. Ela está ali na cara das pessoas, ela está ali para ser vista,
O resultado é aparente, todo mundo reconhece ele como resultado, eu não preciso ter alguém o tempo inteiro lembrando que aquele resultado aconteceu, né? Voltando então para o meu primeiro e mais principal insight do dia de hoje. Então, se vocês fizerem isso lá no cronograma de trabalho de vocês, seja das jornadas de melhoria contínua, que é o que a gente está falando aqui hoje, ou seja, em qualquer outro cenário, definir quais são as vitórias que se quer chegar, quais são as vitórias que eu vou alcançar em cada fase, é fundamental. E aí a nota é essa daí, né? A nota é essa. A vitória tem que ter 3 coisas: ser relacionada ao esforço, não ser ambígua e ser visível. Se vocês conseguirem construir vitórias que atendam esses 3 requisitos, dificilmente ou de maneira quase impossível alguém dirá que o trabalho que foi feito não está no caminho correto. É muito difícil isso acontecer. Muito difícil isso acontecer, porque ninguém vai questionar uma vitória que é visível, que está relacionada com esforço e que não tem efeito colateral. É praticamente impossível de alguém negar a existência dessa vitória. Muito bem. Segundo grande insight que eu queria trazer para vocês, e aqui dá para trazer muitas histórias para contar aqui que são interessantes, né? Uma pergunta que a gente sempre faz é por onde eu começo? Por onde nós deveríamos começar? Eu trouxe 2 elementos para conversar com vocês. Um que eu falo demais e eu vou continuar falando demais. É a questão da gestão dos stakeholders. Pensar quais são os locais em que eu tenho pessoas altamente engajadas, com alta energia, é o meu critério, digamos, qualificador ou desqualificador. Se nós tivermos em um trabalho em que os principais líderes que estão ali acreditam naquele trabalho e depositam energia, a gente pode errar no método, a gente pode errar na condução, a gente pode errar na forma de trabalho, a gente pode cancelar a reunião, a gente pode fazer o que quiser, mas um grupo de líderes altamente engajado e com energia em relação ao objetivo, o resultado de algum jeito virá. Então, esse, para mim, é a maneira mais fácil de planejar vitórias. Olha lá no cronograma de trabalho. Ele tem uma vitória prevista, né? A gente sabe o que a gente vai comemorar no final, por qual vitória que a gente está buscando. Se sim, as pessoas que estão nesse barco, as pessoas que estão nesse time, elas são altamente engajadas e com alta energia, sim, a chance de vitória é altíssima. A chance de vitória é altíssima. Seria muito pouco provável não se ter resultado num ambiente como esse. Por outro lado, se eu tiver um grupo de pessoas que de fato não apoiam e que são bloqueadores, a vitória ela é um risco. Eu estou com um cliente nesse exato momento e hoje a gente tomou um tempo aí de reunião elevado, ficamos 1h30 conversando sobre isso. O projeto estava dando muito bem e eles, no avanço do projeto, não precisaram avançar a envolver algumas outras pessoas que até então não estavam envolvidas e uma dessas pessoas que foi colocada é uma pessoa que não acredita no projeto. E eles, de fato, precisam dessa pessoa. Ela não foi lá no início identificada como crítica, mas agora foi percebida no projeto que ela é fundamental para o projeto para frente. E nós hoje investimos 1h30 pensando em como engajar essa pessoa, porque uma pessoa crítica dentro de um projeto que não está engajada pode destruir todo o caminho que foi construído até o momento. E essas histórias existem, vocês devem ter várias para contarem também nesse sentido. Por isso eu reforço tanto, por isso eu falo muito que a gestão dos stakeholders ela é fundamental. Mapear exatamente quais são as pessoas que eu preciso para construir cada uma das vitórias e, a partir disso, construir caminhos, né, para que elas fiquem engajadas, resultado certo. Então, definam bem os stakeholders. Segundo critério, que esse eu falo um pouco menos, mas ele é fundamental,
ele é fundamental, que é a questão da independência e da interdependência. Imaginem se vocês tivessem que fazer uma mudança dentro da casa de vocês, né? Então tem lá a organização da casa de vocês e vocês precisam então mudar a sala de posição. Querem trocar a posição do sofá, querem trocar a posição, sei lá, da televisão, querem trocar um quadro de lugar, uma mesa, querem, enfim, organizar a sala de estar ou, enfim, a sala de jantar de vocês. Basicamente, não é tão difícil assim. Vocês precisam fazer algumas movimentações, mas existem algumas dependências dentro desse processo. Então, por exemplo, se você tem televisão, você não pode colocar a televisão, se ela é a cabo, por exemplo, você não pode colocá-la longe da posição do cabo, exceto se você quiser fazer todo um processo de novo de passagem de cabo. Então, você precisa, por vezes, não consegue mudar a posição da televisão, né? Se você tem ar-condicionado na sua sala, provavelmente a posição do ar-condicionado também ela é mais difícil de mudar. Mas algumas coisas são fáceis de mudar. Então, a posição do sofá é relativamente fácil de mudar, a posição de cadeiras é relativamente fácil de mudar, trocar um tapete, colocar um tapete novo é fácil de mudar, a decoração, por vezes, é fácil de mudar e assim por diante. Quando a gente começa a avançar dentro desse processo, imaginem nos móveis de vocês se todos eles estivessem, por exemplo, amarrados por uma corda. De tal forma que para eu mudar um sofá de local, ao arrastar um sofá de local, eu mudo, por exemplo, a mesa de centro, eu preciso arrastar ela junto com o sofá porque ela está amarrada. E para eu trocar o sofá de lugar, então eu preciso também puxar a mesa e a mesa ela está amarrada a uma cadeira que eu também preciso trocar de posição. E essa cadeira está amarrada à televisão. Então, se eu trocar o sofá, na verdade, eu preciso trocar a mesa, preciso trocar a cadeira e trocar a televisão e assim sucessivamente. E essa é uma característica de uma organização ou de processo com bastante interdependência. E à medida que se avança dentro de um processo de melhoria contínua, de um processo de mudança cultural, quanto mais eu avanço dentro desse processo, mais interdependências eu vou encontrar e mais difícil será construir mudanças de maneira real. Sabe o exemplo clássico que as organizações têm, elas conseguem mudar qualquer método dentro das organizações, mas, por exemplo, mudar um método de compras é muito difícil, porque esse método de compras ele é avaliado, ele é validado por uma área de controladoria ou pelo dono da empresa. Existe toda uma questão de controles e para mudar esse processo acaba sendo muito difícil porque ele precisa negociar com muita gente. Ou mudar, às vezes, uma estrutura organizacional que eu preciso dialogar com vários gestores, várias pessoas, para daí ter o consenso de todos e conseguir fazer a alteração. Eu começo a entrar em processos de alto grau de interdependência. E esse é um dos elementos que a gente também deveria colocar no nosso processo de priorização. Eu estou querendo dizer que quando eu estou iniciando um projeto, quando eu estou iniciando uma jornada, eu deveria buscar iniciar em locais em que eu tenho menos interdependência. Então, ao invés de mexer com a televisão, que tem um cabo que está conectado, etc., por que eu não começo pelo sofá, que é mais fácil de trocar de posição? Por que eu não começo pela posição da mesa, que também é mais fácil de mexer de posição? Pensar em iniciar ou pensar sempre em elementos que tenham menos interdependência, que sejam mais livres, é muito mais fácil e muito mais coerente. O fato é que nesse contexto, geralmente, a gente precisa de menos pessoas também envolvidas. Como lógica geral, o que eu estou sugerindo para vocês eu preciso encontrar vitórias, certo? Essas vitórias elas precisam ser relacionadas ao meu esforço, elas precisam não ser ambíguas e elas precisam ser visíveis. Se eu consigo iniciar uma vitória que tenha menos interdependência, que eu consiga trabalhar com menos pessoas e eu tiver pessoas campeões, é muito, muito, muito mais rápido de chegar à vitória a curto prazo. E essa é uma sacada
que muitas vezes a gente não percebe porque a gente está em busca de mudar muitas vezes as questões estruturais, a gente está incomodado com algumas questões estruturais e já quer encarar elas de frente, né? Já quer mudar valores, já quer mudar uma questão mais profunda dentro da organização e muitas vezes aí a gente começa a esbarrar em dificuldade. Então simplifica o processo e foca em ações com menos dependência. Muito bem, vamos dar uma varrida por aqui nos debates. Hoje eu previ uma live com mais tempo de diálogo para a gente poder conversar e também tem um grupo de pessoas que tem participado constantemente. A gente pode começar a aprofundar um pouco mais a nossa conversa. A Guilherme falou ali, quantidade de áreas e pessoas deve estar na matriz de priorização. É um bom olhar, Guilherme. Nem sempre quantidade de áreas e pessoas responde a toda a questão da interdependência, tá? Então, se você vai, por exemplo, trabalhar em áreas pequenas, vamos pegar geralmente uma área bastante pequena, que a maioria das organizações já tem, que são as áreas de controladoria. Geralmente o controle, existe ali um controller, né? Falando de empresas que têm essa função, geralmente ele tem um controller, e às vezes uma pessoa que ajuda, ou duas pessoas que ajudam, e ainda assim mexendo no processo de controladoria envolve muita interdependência. Eu preciso acertar muitos consensos e muitas negociações com muitas pessoas. Se eu vou mudar, por exemplo, uma política de recursos humanos, vou mudar uma política de remuneração, por mais que uma área de recursos humanos muitas vezes sejam áreas pequenas em comparação com as outras áreas da empresa, eu vou precisar falar com um grupo maior, eu vou precisar validar com pessoas acima, muitas vezes eu vou ter um comitê para discutir isso, muitas vezes eu vou levar questões para os acionistas e assim por diante. Então, a inter-relação tem relação sim com a quantidade de pessoas, mas não é o único fator, Guilherme. Pensar em interdependência e independência é uma forma parecida, mas um pouquinho diferente, tá? Mais subjetiva, eu diria. Muito bem, eu queria falar sobre o ponto ali do Walter e da Fernanda. Os dois falaram sobre o processo de capacitação, né? E, e que geralmente é de um grupo muito seleto de pessoas que acabam por não replicar. Eu não sei exatamente, Walter e Fernanda, que tipo de negócio ou de que tipo de indústrias vocês atuam. Se vocês puderem colocar no comentário, me ajuda até para qualificar o meu posicionamento aí com vocês, tá? Então, o que eu diria desse assunto é que sim, as capacitações formais têm total relação com um grupo restrito de pessoas. É muito difícil uma organização conseguir investir em capacitação formal de toda uma organização. Também é verdade que a teoria do 70-20-10, né, que diz que 70% do nosso conhecimento se dá pela experiência, 20% se dá através da relação com pessoas, né, com colegas de trabalho ou com chefia, daí a importância das mentorias, e 10% se dá em sala de aula. Essa teoria já bastante consolidada no mercado, ela nos ajuda muito também a pensar em outras formas de aprendizado, né? Nós podemos, se nós acreditarmos que 70% do nosso dia a dia, do nosso aprendizado vem do dia a dia, das experiências on the job, nós também podemos olhar para estratégias que fazem com que as pessoas aprendam esses novos hábitos no dia a dia. E pode ser uma estratégia interessante não depender tanto das capacitações formais. Tá? Todavia, eu acredito que à medida que a gente avança nas fases de construção de cultura, de melhoria contínua, a área, o conhecimento e a estrutura interna das organizações precisam dar conta de capacitar todas as pessoas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês positivo
E depois vou dar um exemplo negativo. Eu tenho cliente que tem um sistema de produção há bastante tempo e hoje ele optou, hoje não, faz bastante tempo ele optou em buscar consultoria que ajudasse ele a pensar o sistema. Então, basicamente, a consultoria para ele era: vem aqui e vamos conversar sobre a estratégia. Ele não contratava mais consultores, não contratava mais pessoas especialistas para executarem ou para capacitarem as suas equipes, porque ele já tinha adquirido estrutura para fazer isso internamente. Ele já tinha adquirido gente suficiente para treinar constantemente os demais. Ele já tinha adquirido uma estrutura capaz de fazer isso, né? E estava nesse nível de maturidade que eu acho que todo mundo deve estar. Tem algumas organizações, né, abrindo parênteses rápido, algumas organizações já migraram para o EAD e está funcionando muito bem, né? Entra funcionário novo, já tem lá um conjunto de capacitações gravadas que a pessoa precisa passar e minimamente tem ali uma qualificação. Vou contar o outro caso que não é bom. Uma cliente nossa, já num processo de 2 anos, pediu para que nós fizéssemos um treinamento de solução de problemas de 4 horas. Eu perguntei para ela: olha, até entendo que é legal uma consultoria fazer uma capacitação de solução de problemas, né, para vocês. Você não tem conhecimento para fazer? E aí ela me disse que não, a gente não se sente pronto ainda para capacitar em solução de problemas. E aí é muito complicado. Então, se a equipe interna não tem capacidade para dar os treinamentos mais básicos, isso faz com que, de fato, o conhecimento não fique dentro da organização. Isso não quer dizer que não possa contratar por não ter tempo disponível para fazer, quer contratar uma consultoria, está tudo certo. Mas a organização deveria ter competências e capacidades para continuar capacitando, e aí minimiza um pouco o problema que vocês trouxeram. O Walter está falando de empresas de grandes, líderes de mercado. Não, legal, Walter, eu acredito que realmente sejam grandes, mas diz é indústria, é serviço, é outro tipo de organização, porque consegue me dar uma ideia um pouquinho mais geral. Bacana. Bom, Guilherme trouxe o assunto dos facilitadores. Eu tenho um vídeo meu já sobre isso, tá? Facilitadores é muito bom, especialmente quando eles não precisam convencer a organização de que aquilo é importante. Tá? Quando já se passou dessa fase de convencimento que a organização é importante, os facilitadores é uma estratégia incrível. Pessoas que têm conhecimento metodológico, pessoas que estão inseridas dentro das áreas e que dão apoio a todo instante. Essas pessoas são importantíssimas dentro do processo, né? Trazendo para o paralelo, né? No mundo do RH, existem lá as business partners, que são pessoas que apoiam o RH em todas as unidades da organização. E na escritório de melhoria contínua existem os facilitadores, ou cada organização dá um nome diferente, uma estratégia bastante importante também. Bens de consumo. Boa, Walter. Empresa de bens de consumo, também tenho experiência em bens de consumo, então bem interessante. Imagino que você está falando de empresas aí que realmente têm cultura e que sofrem esse processo de capacitar e perder pessoas, né? Então, eu te entendo nesse sentido, tá? Mas dá uma olhada lá e pensa se realmente ela tinha competência interna de manter e está sempre capacitando as pessoas, talvez sim, talvez não, mas é um ponto para se olhar. Muito bem, gente. Eu quero só reforçar aqui as minhas dicas do dia para vocês colocarem em prática hoje lá ou amanhã, né? E depois a gente pode bater papo aí mais um tempo, né? Então, vou resgatar um pouco do que a gente falou, de tal forma que a minha mensagem do dia fique mais clara. Então, erro mais claro que eu vejo dentro de um processo de liderança de mudança dentro das organizações. Fora os que eu disse na live anterior. Então, complementa isso com a live anterior. Cata lá na live anterior e junta as duas, tá? A live anterior se fala em gestão da mudança em projetos Lean. Acho que 1 mês atrás é que ela aconteceu. Então, o maior erro, além daqueles, é
planejar etapas e não planejar vitórias. Então, devemos planejar vitórias, tá? E dentro desse processo de vitórias, pensar em quem são as pessoas que vão nos ajudar a conseguir as vitórias. As vitórias vão nos ajudar a quê? Mais projetos, mais pessoas e mais ações. Então, quanto mais vitórias eu tenho, mais força eu tenho dentro da organização. Basicamente, eu construo vitórias para ter outras vitórias. Então, é um ciclo de quanto mais eu ganho, mais eu consigo avançar. Então, essas vitórias, elas precisam respeitar 3 elementos, que eu espero que você já tenha anotado aí, porque isso aí é valiosíssimo, valiosíssimo, valiosíssimo. Ela precisa não ser ambígua, ela precisa estar diretamente relacionada ao esforço e ela precisa ser visível. Uma vitória com esses 3 elementos, ela não consegue ser basicamente destruída por ninguém. Mesmo o mais cético consegue dizer que essa vitória não é importante, porque é uma vitória que foi visível, todo mundo viu. Ela está relacionada ao esforço, ela não tem efeito colateral, não tem como desver uma vitória dessas. E como que a gente constrói vitórias de uma maneira mais fácil sobre a ótica das pessoas, né? Esquecendo os aspectos técnicos, que eu sei que vocês também estão olhando para isso. Escolhendo locais que tenham campeões, stakeholders com alta energia concentrada sobre o assunto e alto comprometimento, em locais que tenham menor relação de interdependência, ou seja, locais que tenham maior independência e, portanto, seja mais fácil de trocar o sofá de lugar. Então, essa é as dicas do dia que eu espero que vocês consigam aproveitar alguma coisa e colocar em prática amanhã. Agora vamos bater papo aí até as 9 horas. Fala, Walter. Outro ponto acho que tem a ver com os stakeholders, é o fato de sempre surgir outras prioridades e iniciativas. Isso é muito bom, Walter. Eu estava agora conversando hoje, né? Hoje foi um dia bem intenso, então eu tenho histórias de hoje para contar para vocês. E essa pessoa estava me relatando lá que o que ele mais tem raiva é do pseudo apoiador, que é aquela pessoa que diz que está contigo, mas na verdade não está. E muitas vezes é isso que acontece. A gente acredita que as pessoas estão comprometidas conosco, que estão engajadas na causa, mas quando surge uma outra oportunidade, elas deixam de estar. Então, é possível que ela, de fato, não esteja tão engajada assim. Ainda assim, Walter, você está certo que o mundo muda, né? É possível que o mundo mude, é possível que o que era prioridade ontem deixa de ser. Mas quando o mundo muda, o projeto também da melhoria contínua deveria se ajustar a esse novo mundo, né? Que é o que a gente vem fazendo nessas últimas semanas, nesses últimos meses, né? É a pergunta que eu mais tenho feito para os meus clientes que estão paralisados. A pergunta é fácil de fazer, difícil de responder. Dado o novo contexto, dado o conhecimento que nós temos em linha, que nós podemos gerar de valor para a organização, tá? Então, se o contexto muda, o contexto também da melhoria contínua também deveria se mudar. Se o contexto não muda e a pessoa muda de prioridade, talvez ela não estivesse tão engajada assim contigo. E talvez ela não estivesse tão acreditando na mesma visão que você está acreditando. Talvez ela não estivesse tão ainda inspirada em relação a isso. E daí a importância da visão, né? Ou da grande oportunidade está bem construída, né? Uma das etapas importantes do processo de mudança é a construção de uma visão realmente desejável, uma visão inspiradora do projeto ou de uma grande oportunidade que também inspire, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso também. Dá uma olhada nisso daí, Walter. Bacana, Luiz Renato. Cara, obrigado pelo feedback. Obrigado pelo feedback. Fico grato, honrado pelos feedbacks que a gente vem tendo, especialmente pelo nível das pessoas que vêm nos trazendo feedback, e isso nos deixa aí contente que, de fato, a gente está ajudando pessoas que têm, digamos assim, a vivência e estejam prontas para esse tipo de abordagem, né? O que eu estou querendo dizer com pronta? Pensar em gestão da mudança, pensar em engajamento,
pensar nessas abordagens e nesse conteúdo que a gente está trazendo, ele faz total sentido para pessoas que já avançaram nas questões técnicas, isso já está resolvido, ou seja, ela não tem mais dificuldade de entender o que são os conceitos de produção, os conceitos de melhoria contínua, está resolvido, né? Eu tento não discutir isso aqui, embora até goste do assunto. E elas já entenderam que o papel delas é liderar o processo. Então, quando a gente recebe feedback de pessoas que estão nesse nível, que têm essa compreensão, nos deixa feliz porque a gente entende que está conseguindo, de fato, atingir as pessoas que estão mais preparadas, digamos assim, para esse tipo de conteúdo. Nos deixa bastante feliz aí com o trabalho. Certo, gente? Obrigado, Evandro. Obrigado, Walter. Obrigado, Rodrigo. Fernanda. Gente, grande abraço. Vou largar uma enquete amanhã sobre o tema da próxima live. Então, deem uma olhada lá e me ajudem a me escolher o próximo tema e vamos avançando junto. Abraço e até a próxima.